Estamos de volta com o Band Entrevista. O nosso convidado de hoje é o presidente do Sinaenco, o Sindicato de Arquitetura e Engenharia, Sergei Augusto Monteiro Fortes. Sergei, nós falávamos anteriormente sobre esse estudo internacional. Na verdade, você falava sobre esse estudo internacional. Se aprofunde um pouco mais sobre esse estudo. O que ele aponta? Ele aponta, na verdade, que nós deveríamos estar investindo pelo menos 2% do PIB na manutenção das estruturas públicas que a gente tem, dos equipamentos públicos. Isso por ano? Por ano. Tá. O produto interno bruto do ano, do país, ou do município, ou do estado, deveria estar sendo investido cerca de 2% ou mais em manutenção, em conservação. Qual a nossa realidade? Nossa realidade é que isso não é uma coisa de um governo ou de outro governo, é uma questão cultural, infelizmente, no Brasil. Isso é muito recorrente, tanto nas esferas municipal, estadual ou federal. Nós investimos muito próximo de zero. E uma das explicações é exatamente aquilo que a gente falava. Isso não tem um retorno político eleitoral, né? Não tem uma visibilidade da população. Uma ponte que já está feita, que já está construída, você reparar, isso não traz uma visibilidade. Isso é uma parte. Talvez outra parte a gente tenha que fazer a nossa consulta interna mesmo e de verificar com o que a gente pensa enquanto sociedade. Porque nós vimos aqui em Brasília, eu também não posso prejulgar as causas dos acidentes, mas recentemente Brasília começou o ano com alguns acidentes e não foi só em equipamento público. Nós tivemos desabamento de laje, de garagem na Asa Norte, que é um equipamento privado. 210 Norte, né? Isso. E tivemos outra coisa numa área comercial, então, que é uma questão de manutenção. Possivelmente aquele da laje, aparentemente, também parece ser um problema de manutenção. Talvez seja uma questão cultural. Sim. Né? Porque é engraçado, é interessante que quando aconteceram essas coisas, as pessoas falam assim, não, mas os prédios são antigos. Aí você fala assim, Brasília tem 58 anos, você pega um prédio na Europa que tem centenas de anos e que continua intacto. Então não é que os prédios sejam antigos, é que não tem a manutenção, não é isso? Exato, na verdade é isso. Os prédios, eles se deterioram mais rápido ou menos rápido. Sim. Se você fizer a manutenção preventiva, além de gastar muito menos, você prorroga o prazo de validade daquela estrutura, que pode ter muito mais. Por exemplo, pode fazer uma estrutura que vai durar 50, 60 anos se você não fizer manutenção nenhuma. E durar 100, 150, ou como você disse, muito mais anos do que isso, se você fizer a manutenção preventiva e na hora que tiver que fazer alguma coisa corretiva, já mais forte, vai ser muito mais barato e vai perdurar a vida aí por centenas de anos. Claro. Vou fazer outra pergunta de leiga. O material usado, a qualidade ou a baixa qualidade do material usado nessas obras, também pode ser levado em consideração ou não? Nós já tivemos casos desse tipo de coisa no Brasil, né? Eu lembro aquela coisa lá daquele apartamento no Rio de Janeiro, desabou, aquelas coisas e tudo mais. Foi comprovado que foi um problema também, em parte, de qualidade do material utilizado. Sim. Não tenho nenhuma evidência, muito pelo contrário, daquilo que teria sido feito aqui nesses casos que nós analisamos. Aqui, para nós, é basicamente o problema de falta de manutenção mesmo. Você citou aí essa questão na 210 Norte, né? Dezenas de carros ficaram soterrados. A gente pode botar um pouco de responsabilidade na chuva também? Não, provavelmente não a chuva atual, porque uma estrutura dá sinais também e ela vai deteriorando a sua capacidade de sustentação, não por causa de uma chuva. Essa chuva aqui não foi tão diferente das chuvas que nós já tivemos em Brasília, várias, muito torrenciais em alguns anos recentes, né? Então não é uma coisa de momento, é uma questão de tempo, né, que vai acontecendo. Falando em chuva, o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil aqui do Distrito Federal afirmou que a barragem do Paranoá corre o risco de desabamento. Queria saber se vocês chegaram a fazer essa análise, ou se tem conhecimento de outras análises também feitas com relação à barragem do Paranoá. O sindicato, ciente disso, a gente ouviu isso também, foram praticamente tudo acontecendo mais ou menos nos mesmos dias, né? Essa declaração nos alertou também e nós fizemos contatos com alguns especialistas em segurança de barragem. Você vê, o sindicato ele congrega mais de 30 mil empresas de arquitetura ou de engenharia. Legal. Então nós temos um corpo técnico bastante capacitado que trabalha com isso, com doutorado, pós-doutorado em vários desses assuntos e trabalha com isso na prática por muitos anos. Então, ali a gente pega colaborativamente dessas empresas a participação para poder fazer alguns estudos. Nossa intenção, então, no caso da barragem, era poder movimentar, ou com alguém mais que quisesse fazer esse tipo de coisa, fazer realmente um estudo apurado ali do caso da barragem do Paranoá, mas também nessas conversas nós nos alertamos e queremos dar uma avaliada
na barragem de Santa Maria, que fica dentro do Parque Nacional, que representa aí, eu acho que hoje uns 35% do abastecimento do DF vem de lá. A maior parte vem do descoberto, mas e, em segundo lugar a barragem de Santa Maria. Porque nós tivemos conhecimento nessa pesquisa, então, que tinha um estudo do Banco Mundial de alguns anos alertando sobre alto risco de rompimento. Depois, um outro estudo mais recente da Agência Nacional de Águas, já falando de uma coisa de médio risco. Eu entendo que estão tomando cuidado ali, mas a gente gostaria de poder estar colaborando com o que a gente conhece a respeito, com a expertise das empresas, para poder estar alertando e ajudando na tomada de decisões. Né? É possível saber as sequelas, as consequências, os riscos para a população, caso essa barragem rompesse, seja a barragem do Paranoá ou a de Santa Maria? A do Paranoá já não afeta tanto diretamente um risco de vida direto para a população de Brasília em si, mas talvez um pouco para comunidades que estão a jusante, né? Porque a barragem ia soltar água para o outro lado. A barragem de Santa Maria poderia ter afetar um pouquinho ali da parte de Brasília. Eu não quero ficar alarmando muito, na verdade, porque o risco, eu não conheço especificamente a situação, mas eu sei que tem gente muito competente que está acompanhando, né? Os colegas da Agência Nacional de Águas, a gente faz muitos trabalhos com eles, a gente sabe que são pessoas muito sérias que estão ali trabalhando com muita atenção para esse tipo de coisa. Então, eu não gostaria de criar nenhum alarme nesse sentido. Mas a gente ficou com vontade, enquanto sindicato, de poder estar colaborando nisso. Esse tema, na verdade, de manutenção, eu creio que, dado o ocorrido, a gente não vai precisar ficar fazendo tanto reforço com relação a esse tema. Talvez só com aquela questão de enfatizar a necessidade que isso seja uma política permanente, não uma coisa corretiva como vai se fazer agora. E, eventualmente, nós queríamos poder entrar em outros temas para Brasília, com a questão do problema de drenagem no centro de Brasília, que se alaga não só na cidade de Brasília, mas em várias cidades em volta de Brasília, que tem problemas sérios de alagamento e trazendo riscos e prejuízo para a própria estrutura comunitária, né? A estrutura pública, né? Que estraga muita coisa por conta de alagamento. Mas a ideia de vocês é fazer um estudo nesse sentido? Sim, sim. Nós temos vários profissionais que já trabalham com isso e conhecem muito bem a situação da drenagem em Brasília e que podem colaborar num estudo mais preciso que a gente possa estar colaborando com as autoridades no sentido de implementar, finalmente, alguma política mais adequada na drenagem em Brasília. Quando o estudo estiver pronto, você volta aqui para a gente falar sobre ele. Com certeza. Tá Tudo bom? bem. Volto Muito sim. obrigada pelas suas explicações. Parabéns aí por esse importante trabalho, viu? Obrigado, Renato. É isso, o Band Entrevistas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. A gente volta na próxima semana. Até lá, bom final de semana para você.